se medindo, não se desmereça. Palavras como eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, não deve constar no nosso vocabulário diário. E principalmente, não devemos culpar os outros pelos resultados que só dependem de nós. Palavras como essas, que parecem terem saído de um livro de um célebre escritor, de alguém que entende a psique do ser humano e por isso é capaz de evocar palavras e frases que vêm elucidar o que cada pessoa precisa. Mas na verdade, essas palavras, essas frases, elas são baseadas em fatos que homens e mulheres viveram na história da Bíblia e que hoje servem como inspiração, servem para que nós venhamos nos inspirar, para que nós venhamos a despertar a fé, a confiança que nós precisamos ter para sermos abençoados por Deus. Histórias essas que nos fazem refletir sobre como nós temos vivido os nossos dias aqui na Terra. Se estamos acomodados, se estamos crendo, se estamos colocando a nossa confiança em Deus ou não. Histórias como a de Bartimeu. Bartimeu, na Bíblia, é retratado como um homem que estava mendigando, que estava precisando da ajuda das pessoas para sobreviver. Isso porque Bartimeu possuía uma deficiência visual que o impedia de enxergar, que o impedia de caminhar, que o impedia de viver uma vida sozinha, independente de outras pessoas. Ele não podia ir trabalhar, ele não podia ir fazer qualquer outra coisa sem que alguém o estivesse guiando. Bartimeu foi para a beira da estrada para receber ajuda das pessoas que ali passavam. Ele estava fadado, pela lógica humana, a viver o resto dos seus dias daquela forma e daquela maneira. Mas Bartimeu guardava dentro de si um desejo, uma vontade que ele tinha, que era de enxergar novamente. Isso, para alguém, podia parecer impossível, mas para Bartimeu era bem possível. Para Bartimeu, aquele sonho, aquele desejo podia se tornar realidade. E tanto é que Bartimeu, ele guarda este sonho, este desejo, esta vontade que ele carrega dentro de si, ele não compartilha com os seus amigos, com as pessoas, com os conhecidos que estavam junto com ele, também na beira do caminho, que também estavam na mesma situação que ele. Aquilo que é impossível, aquilo que é difícil de conseguir, nem sempre devemos compartilhar com alguém. Isso porque às vezes quem vai ouvir talvez não tenha a mesma mentalidade, a mesma fé, a mesma vontade que você tem de alcançar, de sair da situação em que você está. E talvez não seja capaz de lhe dar uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. Por isso, ouça o que eu digo. Bartimeu guardou até o momento certo para se revelar. Bartimeu guardou até o momento certo para revelar qual que era o desejo do seu coração. E um dia, quando ele ouviu o barulho de uma grande multidão, e ele perguntou para alguém quem é, e alguém disse, é Jesus. Quando alguém disse, é Jesus, ele estava dizendo o seguinte, hoje, Bartimeu, é a tua chance. Hoje é o teu momento. Pois Bartimeu bem sabia, já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus transformava a vida das pessoas, que Jesus havia feito grandes e poderosas coisas. E ele agora coloca toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança em Jesus. Não simplesmente numa pessoa chamada Jesus, mas ele coloca toda a sua confiança naquele quem Israel esperava, o Messias, o prometido, o desejado das nações, aquele a quem o povo de Israel esperava ansiosamente. Então ele começa agora a clamar, ele começa agora a gritar, e nesse grito ele expressa o desejo do seu coração. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, olha a minha situação, olha como eu estou, me ajuda. Em ti está a última esperança, em ti está a minha última esperança de que eu venha sair desta situação. E como eu falei, Bartimeu estava certo em não compartilhar com as pessoas à sua volta. Ele estava certo em não falar para ninguém qual que era o desejo, o sonho do coração dele. Porque quando ele começa a gritar, logo as pessoas dizem, te cala.
Logo as pessoas começam a falar, fica quieto. Logo as pessoas começam a dizer, olha, Jesus não vai ouvir você. Mas Bartimeu está determinado. Aquele é o momento, aquele é a hora, aquela é a oportunidade com a qual ele sonhou, com a qual ele se imaginou, com a qual Bartimeu encheu o seu coração de esperança. Eu não sei qual que é o problema, a dificuldade, a situação em que você que está do outro lado possa estar passando, possa estar vivendo. Mas você pode sim colocar toda a sua esperança em Cristo. Você pode sim gritar por socorro, como diz o salmista, que ele gritou por socorro e Deus o tirou da situação onde ele estava e firmou os seus pés sobre a rocha. Sobre um lugar seguro Deus o colocou. E é sobre esse mesmo lugar que Deus pode te colocar se você gritar, clamar, chamar por ele. E Bartimeu, ele está ali, clamando. Ele está ali gritando, ele está gastando as suas forças, ele está investindo as suas forças vocais, ele está invertindo a sua esperança, a sua fé em alguém que pode resolver. Quantas pessoas, quantos de nós, às vezes invertimos a nossa fé, invertimos a nossa força em coisas, em situações, em pessoas que não podem resolver a nossa situação. Mas Bartimeu, ele faz isso clamando e chamando o nome de Jesus, aquele para quem tudo é possível. Ora, Bartimeu, a esse momento agora, ele começa a gritar, a clamar, e de repente aquela multidão toda para de andar. Jesus ouviu uma voz, havia alguém que estava chamando por ele. Havia alguém que estava gritando desesperadamente, pedindo ajuda, pedindo que ele se compadecesse dele. Jesus parou e mandou chamar. Quando alguém pegou no braço de Bartimeu, disse, Bartimeu, te levanta, o mestre está te chamando. Imagine só, aquilo pelo qual ele ensaiou a vida toda, aquilo que ele se imaginou a vida toda, agora está apenas a alguns passos dele. Bartimeu se levanta e ele precisa agora mostrar um ato de fé. Ele tem tanta certeza que ele não vai voltar para aquela situação, que ele não vai voltar mais ficar sentado na beira do caminho, que Jesus vai resolver a situação da vida dele de uma vez por todas, que ele se desfaz da capa que ele carregava nas costas, que ele se desfaz de todo aquele aparato que ele precisava para receber a ajuda das pessoas. Ele agora dá um passo de fé, de coragem, se desfaz de todas aquelas coisas e vai caminhando com a ajuda de alguém até Jesus. E quando ele chega na frente do mestre, ele ouve aquela voz dizendo, o que você quer que eu faça? O que queres que eu te faça? O que é que eu posso fazer por você? Por você que está gritando por socorro. Por você que está gritando pedindo a minha ajuda. O que é que eu posso fazer por você? O que é que Deus pode fazer por você? Qual que é a situação que você está passando? Escreva aqui nos comentários deste vídeo pelo que você está gritando, pelo que você está clamando, pelo que você está pedindo ajuda a Deus, pelo que é. Declara aqui nos comentários o que está afligindo a tua vida, a tua alma, que te faz gritar pelo socorro de Deus. Jesus parou e disse, Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele logo declara, logo ele fala, Senhor Jesus, que eu volte a enxergar. Jesus, olhando para ele, disse assim, a tua fé te salvou. A fé que você carrega tem um potencial para mudar a sua vida. Jesus não disse assim, pela fé das pessoas que estão à nossa volta, pela fé que eu carrego, pelo poder que eu tenho. Jesus tinha o poder, a autoridade, a capacidade para realizar aquele milagre. Mas Bartimeu carregava a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser abençoado por Ele. É necessário crer que Ele existe, é necessário crer que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. E Bartimeu acreditou nisso. Acredite você também. Acredite você também. Declare aqui nos comentários, eu creio, eu tomo posse, eu irei conseguir, eu irei ser abençoado em nome de Jesus. Carregue com você essa mensagem. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, porque você vai ser abençoado e ainda vai abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e vem fazer a maratona da fé. Deus te abençoe.